Eu estava em um casamento certa vez e ouvi do pastor para a moça que se tornava a esposa naquela noite. Você está se entregando hoje ao seu marido porque a mulher é serva do homem. Você sabe muito bem, complementou o pastor, que a mulher deve, por meio do casamento, ser exatamente aquela que ajuda, aquela que se submete, aquela que administra o lar e aquela que é amante. 4 funções para você e imaginei que depois dessa explicação do casamento a moça iria se levantar e dizer a que veio e discordar, eventualmente fugir, mas isso não aconteceu. Eu formulo uma hipótese para esse vídeo, para a nossa reflexão, que é a seguinte: muitas instituições estão contribuindo para o machismo. Esse discurso, precisamente, que eu ouvi há algum tempo, ele está presente, alastrado na sociedade, sendo reproduzido por homens e mulheres, por muitas pessoas. Eu sou Samuel Mendonça, você está no Topa Pensar e no episódio de hoje vamos pensar juntos sobre machismo e especificamente em relação às instituições que colaboram para o machismo. Esse vídeo está aqui sendo construído na esteira do que Isadora Volpomberto produziu nessa semana e está na descrição para você que não acompanhou, e a sua reflexão de alguém que é especialista e advogada e que trabalha com a questão especificamente de direitos da mulher. Ela fez uma análise muito cuidadosa e eu vou explorar apenas o aspecto aqui de instituições religiosas e do verbo em torno desse problema. Se não, vejamos. Você sabe muito bem que a palavra tem repercussão. Seja a palavra proferida mentalmente para a própria consciência ou aquela que você eventualmente pronuncia para uma outra pessoa, para um pequeno grupo ou para uma assembleia. Então, líderes religiosos, líderes do esporte, líderes políticos, pessoas que conseguem reunir um grupo maior de pessoas, estão pronunciando seus verbos, suas palavras, têm responsabilidade, porque essas palavras repercutem. Como uma pedrinha que nós podemos jogar num rio e que você percebe aquelas ondas que são formadas e repercutem, ou o sono de um sino que ao tocar ele repercute. É assim o logos, ou verbo, palavra, que lá para Heráclito, filósofo grego que do período pré-socrático, dizia justamente que muitas pessoas estão dormindo porque não se utilizam do logos. E é preciso acordá-las. Isso não mudou do tempo do Heráclito para a nossa atual sociedade. Há muitas pessoas que estão dormindo para o logos. O que isso significa? Isso significa que essas pessoas não compreendem o sentido, o significado e a repercussão de um tipo de palavra, de logos, de discurso, de narrativa que reproduz um tipo de concepção de homem e mundo. Essa concepção pronunciada por esse pastor é machista, porque significa dizer que a mulher serva do homem não tem vontade própria e não deve ter vontade própria. Não tem luz própria e não deve ter luz própria. Não tem voz porque não deve ter voz. A mulher deve ficar no lar, com as suas atribuições de administração deste lar, de submissão ao homem, de cuidar desse ambiente, de ser amante deste homem. A reprodução desta forma de compreensão do papel da mulher, equivocada, quero deixar claro. E por que equivocada? Justamente porque não trabalha na esfera de emancipação e de liberdade da mulher, por isso equivocada. Servidão, uma palavra inadequada para considerar qualquer ser humano.
Ninguém deve ser servo de ninguém, mas a minha luta aqui é pela liberdade e a compreensão do seu lugar e a afirmação dos seus direitos. Principalmente nesse caso em particular de mulheres, mas também de homens. Então, nada de submissão. Contra a submissão, nós temos o uso da razão. A razão que é justamente essa nossa capacidade de compreensão do nosso lugar. Então, se de um lado nós temos mulheres que se submetem ao discurso machista do homem, e esse discurso machista do homem, ele está, de certo modo, estruturado numa fala de instituições religiosas e, portanto, de uma orientação social, e nós temos um perfil de muitas pessoas que seguem esse tipo de discurso. Estes homens que estão reproduzindo, pensam que estão reproduzindo aquilo que é o seu melhor, afinal, ouviram do seu pastor, uma pessoa que eles confiam muito. Eles foram orientados a ir para aquela igreja pelos seus pais desde muito cedo. Então você tem um saber que está ali estruturado, enraizado na cultura, e meninas que muitas vezes nascem nesse ambiente estão compreendendo que não há outra saída, não há outra alternativa para a menina, para a mulher, ela deve se submeter sim. Então, primeiro, temos que ter muita paciência e cuidado em compreender que há mulheres que estão presas neste tipo de discurso, nesse tipo de narrativa, nesse tipo de estrutura de submissão. Estão presas pelo logos, estão presas pela palavra, estão presas pelo verbo. Por outro lado, há um movimento forte de mulheres que se emanciparam, que se emancipam a todo tempo, buscando o seu empoderamento, a sua força, a sua voz, o seu direito. E esse grupo de mulheres que são livres e soltas vai ser visto por este outro grupo, que inclui mulheres como sendo aquele grupo de mulheres que estão perturbadas, estão, de certo modo, orientadas pelo demônio. Então, é um discurso pronto, fechado, de que se você sai da estrutura de controle institucional religioso, você, de certo modo, está sendo dominado de novo por alguém. Nesse caso, por um demônio. Então, a mulher nunca se emancipa para esse grupo social. Ela é serva. Se ela não é serva dessa estrutura, ela está sendo, então, serva de outra na compreensão desse grupo. A nossa luta deve ser para que as pessoas consigam compreender narrativas e discursos. Não, digamos, a mulher não é serva do homem. Nenhum homem deve ser servo de outro homem. O servo é aquele que é escravo e se submete. Há quem vai dizer, não, mas no sentido que aqui se apresenta institucional, a servidão está nutrida pelo amor, não é escravidão. Mas, no fundo, o verbo, a palavra, o logos vai fazer com que a relação seja de submissão e o machismo se acentue. E é contra essa cultura machista que nós temos que lutar. Nós, sociedade, homens que devem compreender o seu lugar e que não são superiores às mulheres. Esse discurso já foi ultrapassado no século XIX, são muitos estudos na psicologia, na própria sociologia. E mais do que isso, os homens precisam entender a sua responsabilidade na propagação de uma fala que deseja o controle da mulher. Seja essa mulher a esposa, a filha, a sobrinha, seja essa mulher uma funcionária, uma colega de trabalho. A mulher tem os seus direitos e a mulher deve ser o que ela é. A orientação sexual da mulher não cabe ao homem. A decisão da mulher sobre os seus corpos não cabe a ninguém, exceto ela mesma. Agora estou falando de forma direta para você, homem machista,
fraco. Lide com uma mulher livre. Argumente e reconheça os argumentos dessa mulher. Não seja fraco. Fraco é o autoritário que manda calar a boca. Não seja fraco, não seja tão frágil. Ser homem, e aí eu estou falando da espécie humana, significa reconhecer que somos iguais em direitos e somos iguais do ponto de vista da própria humanidade. E somos diferentes porque somos singularidades. Cada uma tem a sua singularidade. E da mesma maneira que eu não posso te considerar submisso e querer te controlar, eu não vou admitir que alguém queira me controlar. Se esse raciocínio está presente para homens que querem a sua liberdade, ele está presente para mulheres que querem a sua liberdade. Isso, só estou usando homem e mulher para ficar uma coisa mais simples. Mas eu diria que a qualquer tipo de orientação, as pessoas são o que são. Não é fácil lidar com esse preconceito arraigado e propagado por instituições, mas é preciso reconhecer a importância da palavra, do verbo, do logos, para que possamos ajudar a que outras pessoas despertem a consciência no que diz respeito aos seus limites. Que não insultemos as mulheres, ao contrário, que reconheçamos o nosso lugar como sendo corresponsáveis pelo machismo. Primeiro nível para a superação do machismo é reconhecer que ele está alastrado na cultura. E, por meio dessa compreensão, nós temos condições de superar o machismo, que é alguma coisa que enfraquece muito a sociedade e a cada pessoa que age dessa maneira. Por mais liberdade, por mais voz e pelo direito. Vamos superar o discurso machista e misógino que legitima o estupro, que é o caso que nós tivemos recentemente. É lamentável que alguém possa defender estupradores, defender atos de violência contra qualquer ser humano. Não é contra uma criança, contra qualquer ser humano. Especialmente contra crianças. Que possamos defender as crianças e eliminar das vidas, enfim, domésticas, este insulto que está, em muitos casos, orientado por instituições religiosas. Que possamos combater esses discursos com os líderes religiosos que devem ter responsabilidade em não reproduzir um discurso machista e misógino. É o amor que deve estar presente nessas instituições e não a submissão, que vai gerar certamente violência, como nós já temos visto nos últimos tempos. Superemos essa forma de covardia institucional e é este o recado do Topa Pensar dessa semana. Boa semana e nos vemos em breve. Até.